Irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, queridos? Comecei semana passada a falar das atitudes da mulher cristã, e semana passada eu comecei a falar de algumas atitudes da mulher cristã, e eu falei para os irmãos, em primeiro lugar, que a mulher cristã, ela é uma esposa submissa ao marido. E a submissão da mulher cristã ao marido não é uma opção, é um mandamento. Mas aí eu fiz algumas observações aos irmãos. Eu disse aos irmãos que submissão não é inferioridade, nem é subserviência, nem é também status de gênero. E chamei a atenção dos irmãos para os dois extremos. Eu disse cuidado com o machismo e cuidado com o feminismo. Não é? Porque no que o machismo tenta tirar o direito das mulheres, o feminismo tenta acrescentar o que não existe. Não é? Então são dois extremos que a gente deve conter e andar em conformidade com a palavra. Falei acerca que a submissão da mulher, da esposa, é ao marido, tá certo? E não a qualquer homem, é ao marido. A mulher deve submissão ao marido. Terceiro, que a submissão da esposa ao marido, ela é um exemplo, ela é exemplificada. E quarto, eu falei que a submissão da esposa ao marido é uma oportunidade de conduzir o marido que não é crente à presença de Deus. Hoje eu quero tocar mais em dois pontos interessantes em relação às mulheres, mas também vou falar para os homens. Primeiro, irmãos, no versículo de número 3 dessa palavra, e é aqui que eu vou começar a mensagem de hoje, versículo de número 3 diz assim: o enfeite delas não seja o exterior. Ou seja, quando a palavra faz menção a que o enfeite não seja o exterior, logicamente ela está chamando atenção para o interior. Não é? Quando ela diz não seja o exterior, é porque está chamando atenção à interioridade. Então a Bíblia diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura das vestes. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos. Primeiro, irmãos, é que nós já sabemos que as mulheres do primeiro século, elas não tinham participação nenhuma na vida pública, nem tinham direito ao trabalho fora do lar. Era algo extremamente machista. Falei para os irmãos na semana passada que os homens ficavam com o direito e as mulheres com as obrigações. Né? A realidade, em resumo, era essa. As mulheres ricas, elas gastavam todo o seu tempo com a beleza exterior, né? Gastando seu dinheiro e seu tempo com adornos, e as mulheres menos, digamos, providas de recurso financeiro, elas eram privadas de coisas desse tipo. Daí os irmãos vão ver que há uma diferença de nível entre as mulheres. Até ontem, conversando com uma pessoa, um diretor de uma instituição,
E ele falando para mim que a instituição dava bolsas e bolsas e bolsas para os jovens estudarem lá. Eu disse, mas vocês dão com a mão e tiram com a outra. Aí ele disse, não, pastor, vocês sempre são muito críticos. Eu falei, não, se é para dar bolsa, rapaz, deixa todo mundo estudar junto. Como é que dá bolsa e diz assim, agora os bolsistas só estudam à tarde? Não faz diferença? Ou seja, de manhã tem um azul claro e de noite, de tarde tem um azul escuro. Tem uma diferença, não pode haver diferença. Se você se gloria, então se glorie da maneira correta. Então o apóstolo Pedro aqui, ele chama a atenção das mulheres cristãs, para as mulheres cristãs não imitarem, preste bem atenção, não imitarem o modelo das mulheres mais abastadas, que se preocupavam muito com os adornos. E isso é perigoso quando o assunto é espiritualidade. Eu vou começar o meu discurso falando para as mulheres, mas eu já falo para os homens. Por exemplo, certa vez, há muito tempo atrás, quando eu era líder de mocidade da igreja, eu lembro que eu convidei uma irmã para ir para o culto da mocidade na minha igreja. E ela disse assim, eu não vou para o culto na sua igreja, porque a sua igreja é uma igreja grande, e eu não vou para lá porque eu não tive tempo de fazer uma escova no cabelo. Aí eu disse, e o que é que tem a ver a escova no cabelo com o batismo no Espírito Santo? Aí ela disse, não, é porque quando eu não faço escova no cabelo, eu vou para a igrejinha pequenininha, que ninguém vai olhar para a escova do meu cabelo. Para a igreja grande tem que ter uma escovona bonita. Aí eu disse, mas já pensou se Jesus voltar? Fica a senhora, a escova, o cabelo, fica todo mundo. Não é verdade, irmãos? Presta atenção que é isso que o apóstolo Pedro começa a dizer. Ele começa a chamar a atenção das mulheres cristãs para que ela não imitasse esse modelo de vaidade. E aí ele diz, lógico, eu quero fazer a ressalva que o apóstolo Pedro não está mandando as mulheres cristãs serem relaxadas. Ele apenas está dizendo, não perca a salvação por causa da preocupação com a aparência. Você já pensou, eu não vou para o culto porque meu cabelo não tive dinheiro para fazer a escova. Já pensou a situação? Eu não vou ao culto porque eu não tive dinheiro de pintar as unhas, botar um cachorrinho em cada unha. Não é, irmã? Ele não bota hoje em dia? Um dia eu vi uma irmã que tinha um cachorrinho, uma galinha, uma flor, não é? Um baú. Cada unha tem um desenho diferente. O apóstolo Pedro está chamando a atenção. Vocês não vão perder a salvação por causa disso. Ele não está mandando ninguém ser relaxado. Ele está falando acerca do coração. Aquela mulher virtuosa que a gente fala lá de Provérbios 31, ela é uma pessoa que se cuidava. Agora, ela entendia que a beleza interior, ela precisava ser maior do que a beleza exterior. É isso que ele está chamando a atenção. Se a gente ler Provérbios 31 e 10, diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a mulher virtuosa, ela se cuidava, mas ela sabia que isso era uma coisa passageira. Com o tempo a beleza passa. Não é, irmãos? A beleza exterior com o tempo morre. Há pouco tempo atrás, eu não sou mulher, eu sou homem, mas há pouco tempo atrás eu era modelo. Né? O povo me convidar, embora eu nunca tenha ido desfilar nas passarelas, mas o povo me chamava para... Era modelo de atleta, de militar, de tudo. Hoje em dia o Mário Sérgio vai estar acabado, com a cabeça branca, ninguém me chama mais para nada. Até para pregar é difícil agora. Quando eu prego, um monte de gente sai. Não é? O tempo vai passando. O apóstolo Pedro está chamando a atenção das mulheres. Olha um pouquinho para o interior. E aí, irmãos, olhe, o apóstolo Pedro está orientando as mulheres a não colocarem todas as atenções nos adornos exteriores. E aqui ele chama atenção. Se você ler o versículo de número 3, ele vai falar o seguinte, o enfeite dela não seja o exterior. Aí ele diz qual o enfeite exterior. Ele diz o frisado dos cabelos, ou seja, ele chama atenção para o cabelo, no uso de joias de ouro, ou seja, fala de joias de ouro, e também na compostura de vestes, ou seja, fala de vestes. Então tem três coisas aqui que o apóstolo Pedro está dizendo. Cuidado para não exagerar no cuidado com essas coisas e esquecer o mais importante, que é o que Deus está procurando. Né, irmãos? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o lado exterior, ele deve exteriorizar o que está cheio no coração. E não o contrário.
coração só vai ficar bonito se eu estiver bonita. Não é assim. É o contrário. Você só vai estar bonita se o seu coração estiver em Cristo. Não é, irmão? Pode ser o adorno que for, mas se não tiver o Espírito Santo, não é bonita. Quer ver uma coisa interessante? Você já viu uma pessoa que se desvia da igreja? Você já percebeu que quando uma pessoa se desvia da igreja fica feio? Não sei se vocês já perceberam isso. E agora é só eu que tenho os olhos mal. Mas quando uma pessoa se desvia fica feio, falta alguma coisa. Sabe o que é, irmão? É o brilho do Espírito Santo. Eu brinco desse jeito, hoje eu estou com cabelo branco, acabado, estava com o ombro doente, mas eu creio que Jesus curou. Mas a minha mãe todo dia diz: meu filho, você é lindo. Digo: o olho de mãe é uma coisa maravilhosa. E quando eu estou orando, Jesus bota olhos de mãe em todo mundo. Né? Para todo mundo achar todo mundo bonito, porque mãe é terrível, também quando ela acha feio, pode se consertar. Né, irmãos? É verdade. Mas preste bem atenção. O apóstolo Pedro, me perdoe, ele faz esse contraste, não é, irmãos? Embora, enquanto o penteado e as joias e as roupas, elas existem para ser exibidos, o interior, não é, irmãos, do coração, ele não pode ser visto. Mas você observe aí onde está o perigo. Você lembra que eu falei uma vez que a gente tem que ter cuidado? Porque a gente pode estar pregando bonito, arrumado, com palavras bonitas, mas é o que o céu está achando da gente. Que é como que o céu está olhando para a gente. Porque Deus não vê como vê os homens. Os homens olham para a gente e vê a parte exterior. Agora Deus, ele vê além do que os homens veem. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que a gente deve ser relaxado, feio. Não, crente é bonito. Quando eu dirigi a igreja da Colombo, eu lembro que uma vez uma irmã me procurou e disse: pastor, ore por mim, porque eu só tenho duas roupas. Um terno, que as irmãs usam terno também, né, irmã Maria? Tem um terno feminino, né? Que elas não chamam de terno, chamam de terninho, é no feminino, ou no diminutivo, né? Terninho, homem usa terno, mulher usa terninho. E ela disse: eu só tenho um terninho azul e vermelho. Aí ela disse: pastor, tem dia que eu venho para a igreja com a saia azul e a blusa vermelha. E tem dia que eu venho com a blusa vermelha e a saia azul. E vou mudando para o povo não perceber que eu só tenho dois tipos de roupa, duas roupas. Aí um dia eu estava no ponto ônibus, ficava na lateral da igreja, estava esperando o irmão chegar, porque o irmão não sabia a entrada do estacionamento. Aí tinha um povo no ponto ônibus e lá veio a irmã caminhando de cabeça baixa, com a Bíblia na mão. Aí depois que a irmã passou, a moça que estava no ponto ônibus disse assim: já viu como esses crentes são bonitos? Olha essa mulher com esse terninho vermelho. Se não é a coisa mais linda do mundo. Ou seja, a gente se achando feio muitas vezes, o inimigo tentando martelar a cabeça do povo, dizendo que o povo é feio, incentivando o povo a ser vaidoso. Aí o Espírito Santo vai lá e nos dá a lição. Aí você está se achando feio, mas quem está ali vendo, está vendo o brilho do Espírito Santo em você. Aí está dizendo: olha como é bonito andando aí pela rua. Não é, irmãos? Olha como é charmoso, como é maravilhoso. Não é? Eu já disse uma vez, eu disse a Thaisa: para onde você vai assim tão bonita? Aí ela disse: vou trabalhar. Eu disse: volte, vista aquele vestido velho que você fica em casa, assanhe o cabelo e bota o negócio que os professores usam, como é o nome? O jaleco. E vá trabalhar bem assanhado, que eu não quero cabra nenhum olhando para você. Eu disse a ela um dia, não disse? Aí ela achou que era brincadeira, riu: não estou brincando não, vai embora logo, quem manda sou eu. Não é? Verdade, quem manda no vaso sou eu. Então, aí ela ficou meio assim, encabulada. Aí eu disse: não, minha filha, vá bonita mesmo, senão não tem autoridade para pregar mais tarde. Mas é verdade, irmãos. Seja você bonito, você tem um brilho do Espírito Santo. Agora o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, ele fala 3 pontos interessantes que a gente deve observar. Primeiro, ele fala do frisado dos cabelos. E eu quero explicar algumas coisas interessantes aqui. Naquela época, irmão, as mulheres elas usavam os penteados bem extravagantes, que era para chamar a atenção mesmo. Então as mulheres mais ricas, elas usavam os tipos de trança cara, e enrolavam com pedra preciosa, com joia preciosa, e para atrair os olhares dos admiradores. Elas faziam aquilo para chamar a atenção mesmo quando passavam na rua. Né, irmãos? As mulheres romanas, elas gostavam
de andar na moda, elas gostavam de competir entre elas com penteados sofisticados. Aí o que o apóstolo Pedro está dizendo às mulheres: você não precisa de penteado sofisticado, não. Você pode ser bonita, arrumada, sem ser igual às mulheres do mundo. Olha, irmão, eu vou falar algumas coisas. Por exemplo, eu estava andando por aí esses dias, e uma irmã estava andando na rua, e eu achei que ela tinha botado o cabelo por trás da orelha. Mas quando eu cheguei mais perto, eu vi que a irmã tinha raspado a metade do cabelo, um lado do cabelo, e o outro lado estava inteiro. Eu disse: mas irmã, no culto eu vejo a senhora normal. Como é que aqui eu vi assim, estranho? Aí ela disse: não, porque no culto eu pego metade do cabelo e cubro. Mas na rua a gente tem que ser sofisticado. Eu disse: que conversa é essa, irmã? Pare, você não precisa competir com as mulheres do mundo. Não precisa, irmão, não precisa. Tem pessoas que pensam que essas coisas ficaram para trás. Não ficaram, eu vou explicar. Não ficaram para trás. Você não precisa, pode ser arrumada, mas não precisa ser mundana. Você concorda comigo? Não precisa ser mundana. Tem umas igrejas, tem uns pastores irresponsáveis por aí, que não lê a Bíblia. Aí você observa o que eu estou falando, segundo a Bíblia. O apóstolo Pedro está falando do frisado nos cabelos. Eu estou inventando moda. Eu não estou criando, não é radicalismo meu, pessoal. É uma instrução do apóstolo. E sabe por que isso é importante? Porque vai cair naquilo, alguém vai chorar e vai dizer: eu não tenho um pingente de ouro, acho que é assim que chama, para enfeitar meu cabelo. Né, irmã mais rica tem, eu não tenho, não vou para a igreja, estou depressiva por isso. Conversa é essa, minha irmã? Lava o teu cabelo com sabonete da Febo, não é, irmã? Sopra, joga para um lado e para o outro, amarra, faz um rabo de cavalo e vem para a igreja da glória a Deus, que ele batiza no Espírito Santo do mesmo jeito. Verdade, meu irmão, não precisa ficar chorando porque, não sei lá, minha chapa queimou. Antes queime a chapa do que você queime no fogo do inferno. Que qualidade de pastor é essa? Não, irmão, é a palavra que está nos ensinando. Mas eu vou muito além disso. A segunda coisa fala dos adereços de ouro. E a palavra grega aqui é periteseus, que é traduzida por adorno de ouro mesmo. É tudo aquilo que a mulher pendura no corpo, né? Colar, brinco, bracelete. O problema, irmão, não é o uso, é o abuso. Não é, o problema aqui é que as mulheres não estavam agindo com modéstia, elas estavam agindo com excesso. Você observa que o problema de hoje não é o uso disso. E eu vou já falar que na Bíblia não tem uma referência disso. É a provocação. É porque as pessoas usam hoje em dia e fazem questão de mostrar que usa. Eu uso, eu quero ver quem vai me impedir. Aí é onde está o pecado. E além dos adornos, ele fala também do vestuário. Né, irmãos? As mulheres costumavam investir muito em roupa de luxo. E elas faziam isso em razão de se aparecer. E o apóstolo Pedro, ele explica às mulheres que elas devem agir com modéstia e com decência na maneira de se vestir. Isso é uma polêmica, quer ver? Muitos aqui falam da igreja antiga e não viveram na igreja antiga. Muitos aqui falam de épocas de igreja que não viveram. E se tivessem vivido, talvez nem tinham resistido. Eu vi, quando criança, pessoas serem disciplinadas porque cortou a ponta do cabelo. Eu vi, quando criança, um pastor chegar, dar a paz do Senhor para um e não dar a paz do Senhor para o outro. Aí o outro perguntou: mas por que o pastor deu a paz do Senhor para esse que estava do meu lado e não deu para mim? Aí ele disse: é porque esse aqui estava usando chapéu. E você não estava usando chapéu. Porque houve uma época que o homem decente tinha que usar chapéu. Presta atenção no que eu estou dizendo. E teve uma época que a mulher decente tinha que ter o cabelo batendo nos pés. E quem cortasse aquilo era cortado da comunhão da igreja. E não era assim uma coisa de ficar sem tomar uma santa ceia, não. Era cortado, excluído da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era expulso da igreja, literalmente. Não sei se alguém alcançou essa época, não é? Mas era assim mesmo, era exagerado. Está lá o irmão erguendo a mão, alguns irmãos erguendo a mão e confirmando. Eu não sei até hoje o pecado da calça jeans. Por que era permitido, não era permitido usar calça jeans?
Nunca me explicaram. Agora preste bem atenção a uma coisa interessante. Mas por que a nossa igreja ela fala acerca dessas coisas? Vou tirar a dúvida de muita gente hoje, já que eu toquei nessa história de beleza exterior. E essa história de usos e costumes, elas recaem muito mais sobre a vida das mulheres do que dos homens. Já observou? Tem uns homens aí andando com as calcinhas arrochadinhas agora. E ninguém fala, eu falo. Eu não uso, nem quero. Se chegar um obreiro aqui com aquelas calças arrochadas, que fica com as perninhas assim para dentro, eu mando sair. Vai para lá, vestir uma calça decente. Não é que tem umas calçazinhas que ficam com as perninhas, que eu não sei nem como é que chama, em formato de X. Não, isso não é coisa de homem não, meu irmão. Agora preste bem atenção. Por que a igreja se preocupa com isso? Eu vou mostrar na Bíblia para vocês o que é bíblico e o que não é. Preste atenção que essa história, o que é doutrina, é o que tem explicação bíblica. Se tiver explicação bíblica, é doutrina. Se não tiver explicação bíblica, é norma. Agora deixa eu explicar para vocês a importância da norma. Por exemplo, onde é que tem escrito na Bíblia que quando eu vender uma casa eu tenho que vir depositar o dinheiro nos pés dos obreiros? Como depositava nos pés dos apóstolos, a igreja primitiva. Qual o mandamento bíblico para isso aí? Não existe. Era uma norma, era um costume de pegar e levar o dinheiro, não é? E colocar nos pés dos apóstolos. Agora me diga uma coisa, o que aconteceu com Ananias e Safira quando eles ousaram desobedecer a norma? Foram fulminados. Porque tem coisas que não é bíblico, mas não é reprovado por Deus. Quando a igreja concorda, Deus abençoa. Você concorda comigo? Às vezes a gente pergunta as coisas aqui, diz, por exemplo, vou apresentar um obreiro, e eu digo assim, os irmãos aprovam, eu digo amém. Os irmãos dizem amém. Eu entendo que os irmãos saibam o que estão fazendo. Porque no dia que reclamaram, disseram, pastor, não gostamos daquele líder, mas vocês aprovaram quando eu apresentei ele, vocês disseram amém. A norma, irmão, quando ela é concordada pela igreja, Deus abençoa e honra aquela norma. E se você faz parte da igreja, a gente tem que obedecer. Eu vou dizer para vocês o que é que diz a norma da igreja. A norma da igreja diz assim, que as mulheres não devem usar. Não devem. Tá certo? Diz a roupa que deve usar, não deve usar, brinco, essas coisas, não deve usar. Agora, quem não concorda com essa norma, não pode ter função na igreja. Não está apto a ter função na igreja. Ou seja, ninguém é obrigado a concordar, mas se quer cantar na igreja, tem que estar de acordo com a igreja. Estão entendendo? Ninguém é obrigado a obedecer a norma, mas se você quer ser líder na igreja, tem que estar de acordo com as normas da igreja. Se você quer ter oportunidade, tem que estar de acordo com as normas da igreja. E essa é a questão das normas. E por que a igreja tem essa questão de normas? Vou falar para vocês. Primeiro, para evitar exagero e escândalo. Quer ver uma coisa? Vou explicar para vocês uma questão histórica da nossa igreja. Por que a nossa igreja não tem uma cruz aqui, irmãos? Porque não tem uma cruz. Cruz é pecado? A cruz de Jesus é pecado? A cruz de Jesus é um dos maiores símbolos da nossa fé. Não é verdade, irmão? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar, a gente canta. Agora, por que não tem uma cruz aqui, Maline? Porque no início da igreja, os pastores observavam que a maioria das pessoas que vinham na igreja vinha de um sistema idólatra. E eles não oravam mais nos bancos, não se ajoelhavam mais diante dos bancos para orar. Eles só queriam se ajoelhar diante da cruz. A cruz deixou de ser o símbolo do sacrifício de Cristo para virar um amuleto para muita gente. Para resguardar a igreja da idolatria, mandaram tirar a cruz. Mas se você for numa Assembleia de Deus europeia, por exemplo, se você for numa Assembleia de Deus norte-americana, as nossas igrejas elas têm formato de igreja. Elas têm torre, elas têm cruz, elas têm sino. Sabiam disso? A brasileira não tem, porque, primeiro, por causa da idolatria. Segundo, porque quando houve historicamente uma coisa chamada abertura dos portos às nações amigas, para quem estuda história, houve a permissão para que povos viessem de fora para cá, trouxessem a sua religião
como por exemplo o Sul foi colonizado por igrejas tradicionais, né? Aqui em Joinville, por exemplo, predomina os luteranos, né? Que foi quem veio para cá, mas para esse povo não foi permitido construir templos. Então o que é que eles fizeram? Eles se reuniam em galpões, que é o que a gente faz ainda hoje. A nossa igreja não tem formato de igreja, ela tem formato de galpão. Não é, irmão? Então tem uma explicação histórica e tem uma explicação para resguardar as pessoas de algumas coisas. Primeiro, para evitar exagero e escândalo. Segundo, para assegurar, sabe o que, irmãos? A simplicidade. Vocês observam que a gente precisa andar na simplicidade. É ou não é, irmãos? A simplicidade de Cristo. Por exemplo, eu podia ter pedido oração domingo, não podia? A igreja está lotada, né, irmão? A igreja estava bonita, lotada, um monte de gente, um culto festivo, uma coisa maravilhosa. Eu podia ter pedido oração domingo, mas eu digo, não, vou deixar para terça-feira, porque a glória não é para mim, mas eu quero que ore por mim. Eu quero receber a oração da minha igreja. Não, irmão, deixei para hoje, vocês orarem para mim. A oração vai para o céu do mesmo jeito. Não precisa de afogadilho, precisa de fé. Não é, irmãos? Então, o que o apóstolo Pedro está assegurando aqui é a simplicidade. Não troque a sua salvação por uma vaidade. É o que ele está dizendo. Tem muita gente vaidosa, perdendo a salvação por causa da vaidade. Eu já ouvi pessoas saírem da nossa igreja e dizer, obreiros, eu vou sair, pronto, estou livre do terno e da gravata, estou livre do sapato, estou livre não sei de quê. Meu irmão, você está livre, sabe de quê? Você está livre da salvação. Você está livre de ser salvo em Cristo Jesus. Porque se o seu coração está na roupa, significa dizer que quando Jesus olha para você, o que é que ele lê no seu coração? Vaidade em relação à roupa. Não é? Rebeldia por causa de roupa. Quando na verdade Jesus deve olhar no nosso coração do céu e ver um coração puro, aquebrantado e preparado para ir morar na eternidade. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Primeiro eu vou falar dos trajes. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo. 1 Timóteo, deixa eu explicar aqui para concluir esse negócio, não ficar com dúvida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que é que diz aí. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus, ó. A palavra de Deus vai dizer lá. Fala dos deveres das mulheres cristãs. Aí diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Guarde essas três palavras, honestidade, pudor e modéstia. Olha o que é que a Bíblia está dizendo, vou ler de novo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aí uma irmã vai dizer assim, pastor, o senhor é conselheiro de moda? Eu vou dizer não, sou péssimo para isso. Olha minha roupa de hoje, de país eu não estava em casa, eu me aproveitei, gravata azul, camisa cor de rosa, calça azul e blazer marrom. Estava itinerante, né, irmãos? Estava itinerante. E eu olhei sem querer para o meu sapato da agora e vi um buraquinho lá em cima. Não sabia que estava dessa qualidade. Mas está aí, consultor de moda. Agora, biblicamente falando, eu quero mostrar para vocês. Quando vocês disserem assim, pastor, qual é a roupa ideal de eu vir para o culto? Qual é a roupa ideal de eu usar? Principalmente as mulheres. Eu vou explicar na Bíblia. Você vai guardar na sua mente três palavras: honestidade, pudor e modéstia. A sua roupa que você está usando, veja que eu estou mostrando na Bíblia. Ela é uma roupa honesta, que tem pudor e tem modéstia. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Biquíni na praia. Tem uma honestidade, pudor? Tem? Não tem. Né? Eu vou falar para os homens também, porque aqui o texto fala para as mulheres, né? Diz assim, é o dever das mulheres cristãs. Mas só que eu vou abrir um parêntese aqui, irmãos, para só não agredir as mulheres, vou falar dos homens. Homem de sunga na praia, crente de sunga na praia. Que coisa feia.
Não é verdade, irmão? Depois está na igreja pregando. E só para vocês terem ideia, como o negócio está feio hoje em dia, eu vi outro dia um pastor batizando de sunga. Está na internet para todo mundo ver, não é coisa da minha cabeça não. Não é uma pessoa me disse que outra tinha visto, não. Está na internet. Está lá. Não é servo de Deus, deveria ser um servo de Deus. Eu não conferiria os jovens nem as moças da minha igreja para ser batizado por esse sem vergonha. Não é verdade? A gente precisa ver. Mini saia. Não é, irmão? Já pensou os irmãos aqui na igreja adotando agora uma bermuda para vir para o culto? Vamos vir cantar no coral de bermuda que está muito quente. Não, aqui não. Aqui vocês vão lembrar de quê, irmãos? Qual é a roupa ideal? É a roupa que demonstre honestidade, pudor e modéstia. Guarda isso daí. Você sabendo essas 3 palavras, tem como errar? Precisa o pastor ficar ditando moda? Não precisa, é só você olhar para a palavra de Deus. Tem uma coisa na psicologia que se chama projeção. Os psicólogos aí, eles devem saber. Projeção. Sabe o que é projeção? Projeção é que você reproduz em outra pessoa que você gostaria de ser. E aí vai o alerta para os pais. Cuidado com a roupa que você está vestindo suas crianças. Cuidado, irmão. Agora no Natal, na época do Natal, eu não sei se tem aqui na igreja. Aqui não tem, no Estevão de Matos. Não tem. Eu não tenho conhecimento e o povo aqui é ensinado, glória a Deus. Mas você sabia que nessa época tem pais que têm excelente ideia de vestir os menininhos da igreja de Papai Noel e ir tirar foto e botar na internet? E depois está dizendo ao menininho, Papai Noel não existe, existe Papai do céu. Mas você vestiu ele de Papai Noel, criatura. E botou a foto na internet. Isso, na verdade, a psicologia chama de projeção. Porque o filho só usa o que os pais permitem que eles usem. Cuidado com a roupa que vocês vestem as filhas. Cuidado com as roupas que vestem os filhos. Cuidado, irmão, isso é sério. Porque, na verdade, tem gente que está tentando reproduzir aí o que, na verdade, gostaria de ser. É verdade, é a única explicação que eu acho. Quer ver uma coisa? Disseram que o Mário Sérgio tinha mudado, não foi? Mudou? Meu Jesus, vai estar pior. Quer ver uma coisa? Ó? Abre sua Bíblia agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu falei da roupa, agora eu vou falar do cabelo. Quero mostrar na Bíblia. Se está na Bíblia, é doutrina. Se não está na Bíblia, não é. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá para a leitura da Santa Ceia. O capítulo da Santa Ceia. Só que eu quero que você abra no capítulo 11, versículo de número 4. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Olha só, esse assunto é polêmico, mas vocês vejam que é tão flexível quanto as pessoas pensam. Quer ver uma coisa? Diz assim, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Agora no versículo 10, vamos ler o 10, o 11 e o 14. O 10 diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Agora o versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Vamos ler o versículo 5, que diz assim, mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Porquanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Não é? Ou seja, aqui está falando de uma questão de respeito. Você observa em relação ao cabelo. Aqui não está, a Bíblia não diz a medida do cabelo. Mas a Bíblia fala que é prudente para a mulher que ora e profetiza, que ela tenha o cabelo o quê? Crescido. Não é, irmão? Está na Bíblia. Que ela tenha o cabelo crescido. Se não tem, usa o véu. Não é? Mas se você não quer usar o véu, deixa o cabelo crescer. E aí, essas coisas ainda existem? Existem, que a Bíblia não mudou. Oi.
Olha o versículo 15. O evangelista Eduardo está pedindo: mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Olha o que é que diz a Bíblia: ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Preste atenção, vou dizer para vocês o que é o cabelo crescido. Cabelo crescido é o cabelo crescido. Você concorda comigo? Você concorda comigo que o cabelo na altura do ombro está crescido? Tá ou não está? Tá. Não é? A mulher tem que ter o cabelo crescido? Tem. Eu pedi a Jesus para casar com uma esposa que tivesse o cabelo bem grande. É verdade. Porque a moda, hoje está na moda, as mulheres estão fazendo cabelo punk. Faça isso não. Deixe o cabelo crescido. Porque está na Bíblia. Está entendendo, irmão? Está na Bíblia. Estou ensinando a vocês a Bíblia. Isso aqui não é tão fácil de ensinar. Está na Bíblia. Tá certo? Eu pedi a Jesus para casar com uma mulher de cabelo bem grande. Por quê? Porque eu acho bonito mulher de cabelo grande. Jesus manda uma esposa para mim que tem um cabelo bem grande. Um dia, minha mãe é cabeleireira. E cabeleireiro tem um demônio na mão. A mulher vai no cabeleireiro, chega em casa e diz assim, ó, a cabeleireira mandou cortar 2 dedinhos, que é a ponta do cabelo. Desses 2 dedinhos vai mais 2, mais 2, mais 2. Não é? Minha mãe é cabeleireira. E Thaísa chegou lá em casa no final de semana e começou com essa história de cortar o cabelo. Não, mas no calor danado de Natal, eu quero cortar o cabelo na altura da orelha. E naquele dia foi uma contenda entre eu e ela. Eu disse, Thaís, eu não corto, eu quero cortar. Não corto, eu quero cortar. Não. Tudo bem, você quer cortar, criatura? É entre você e Deus. Aí ela não cortou. Quando a gente chegou na igreja, lembra? Lá na igreja do Parque dos Eucaliptos, lá em Natal. Não, foi em Flamboyantes, lá no Flamboyantes. Lá no setor 21 de Natal. E quando é lá na porta, aí Thaísa meio constrangida, eu entrei, eu ia pregar naquele dia, meio chateado. Thaísa meio constrangida, quando passou, a irmãzinha pegou ela pela porta, pelo braço e disse assim, minha filha, não sei como você está, como você viu o culto, mas Deus mandou falar uma coisa para você. Aí ela disse, o que foi? A irmã disse, Jesus mandou dizer, não corte seu cabelo, que tem um mistério nele. Aí eu olhei para trás, todo inchado. Toma! Agora corta o cabelo. Se o próprio Jesus está falando, né, irmãos? É uma coisa que a gente fala assim, ó. A gente deve conter os exageros. A Bíblia fala para ter o cabelo crescido. As mulheres, os homens não. É aqui, ó. Você vê que eu tenho liberdade para falar, porque não tem nenhum sanção aqui. Né? Na nossa igreja não tem. Mesmo quando a igreja está lotada, não tem. Graças a Deus. Né, irmãos? Mas se tivesse eu ouvir a palavra, o homem não pode ter cabelo crescido. Isso aí é para as mulheres. É honroso para as mulheres. Tá certo? Para as mulheres que oram e profetizam. Agora, para eu terminar, eu falei da parte exterior, eu vou falar agora da parte interior. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo de número 4, isso aqui não é fácil falar, irmãos. Diz assim, ó, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, você observa, mas o homem encoberto no coração, o mais é uma conjunção adversativa, coordenada sintética adversativa. Dá ideia de contrariedade. Por exemplo, eu vou à igreja, mas não vou ficar no culto. Né? Ou seja, é um contraste, é uma contrariedade ao que eu estou falando. Aí ele fala aqui, ó, o enfeite dela não seja exterior. Aí diz assim, mas o homem encoberto no coração. Olha só o que a Bíblia diz, o homem encoberto no coração. Está falando do coração encoberto, do homem. Aí diz, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Você observa o que ele está falando agora. Ele está chamando o coração encoberto. Aí ele diz, encoberto de quê? No incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Né? Você observa que ele está falando de qualidades internas. De espírito manso e quieto. Que é precioso diante de Deus. Ou seja, o que é que Deus espera do homem? Falando do homem precioso, ele tem um espírito manso e quieto, Deus acha isso precioso. Aí no versículo 5 ele diz, por quê? Porque junto e sem acento, é uma resposta. Porque assim se adornavam também
antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao próprio marido. Ou seja, como é que as santas mulheres de antigamente, elas se adornavam? Aí a Bíblia diz que elas se adornavam semelhantemente aos homens. Está entendendo a Bíblia, né? Ele falou dos homens, do exemplo dos homens, que tinham um espírito manso e quieto, que era precioso diante de Deus. Aí ele diz, porque assim, ou seja, com o coração manso e quieto, se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Aí ele dá um exemplo no versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando Abraão de Senhor, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ou seja, você observa agora que depois de alertar para o excesso do exterior, e aí eu vou voltar um pouco para explicar às irmãs, aqui cabe a questão da prudência, tá certo? Eu não estou dizendo que, não estou mandando ninguém para o inferno, não, irmão, não estou mandando ninguém para o inferno, eu estou explicando a Bíblia e dizendo às irmãs, sejam prudentes, tá certo? Lembre-se das 3 palavras que eu falei há pouco tempo, honestidade, pudor e modéstia. Não é, irmãos? E em relação ao cabelo, lembre da honra que é, não é? Eu só posso usar cabelo branco porque eu sou mulher. Deus me deixou para mim essa honra. Não é verdade, irmãos? É uma honra e é algo exclusivo das mulheres. Agora, o apóstolo Pedro faz o contraste entre a beleza exterior e a interior. E ele orienta a mulher a não fazer da beleza exterior seu alvo principal. E aqui eu vou destacar algumas coisas bem rápidas. Primeira delas, a mulher cristã, ela deve cuidar mais do coração do que da aparência. Não é, irmãos? Às vezes, se não tiver ensinamento, você concorda comigo que o culto vira um desfile de moda e o coração bem longe? Tem muita igreja bonita por aí. Diga uma coisa, quem já viu uma reunião de obreiro aqui? Quem já viu uma reunião de obreiro nossa? Aqui faz 7 anos que eu estou aqui. Qual foi a reunião de obreiro nossa que teve baixaria até hoje? Agora eu já fui a umas reuniões aí. Já perguntou alguma desse tipo? Só a graça de Deus. Diga aí, pastor Dimas. Meu Jesus, eu já vi umas aí que só a graça de Deus. Não é, irmãos? Não tem. Não, aqui não, para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, não tem. Sabe por que não tem, irmãos? Porque nós ensinamos a Bíblia. Novamente eu digo, o ensinamento, porque no versículo 4 está dizendo aqui, versículo de número 4, ele está dizendo assim, mas o homem encoberto, não é? O homem encoberto no coração, no incorruptível traje, ou seja, o homem encoberto no coração na aparência, está falando da aparência, não é? E diz, em vez de buscar a beleza externa, vamos buscar joias raras, irmãos, que são preciosas diante de Deus. Em vez de valorizar e perder a salvação por causa do externo, se havia alguma irmã triste aqui, por quê? Se havia alguma irmã triste porque está se achando feia, Deus já falou com você hoje, você é bonita. Todo respeito às irmãs dessa igreja, vocês são bonitas. Cuide da aparência, mas não perca a salvação por causa dela. Uma irmã, aqui tem irmãs que me contaram uma vez, disseram assim, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Toda mulher é vaidosa. Qual é a mulher que não é vaidosa? Tire a primeira pedra. Toda mulher é vaidosa. De alguma maneira se preocupa com a aparência. De alguma forma, toda mulher tem uma maneira que ela se sente bem e ela preserva por aquilo. E uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um trauma. Porque quando eu era pequena na igreja, me desprezaram algumas vezes porque eu não tinha um vestido bonito. E eu cresci com aquele trauma. E eu disse assim, Senhor, por que todo mundo tem um vestido bonito e eu não tenho? Aí ela disse que Deus falou com ela. Disse assim, todo ano pega o vestido mais bonito que você tem, que para você não serve mais, para você é feio, e dê para outra pessoa. E veja o que vai acontecer. E ela disse que naquele dia em diante ela passou, quando ela não estava se sentindo bem vestida, ela chamava uma pessoa da igreja e dizia, eu pego para você de presente e tal, vai se serve para você, coisa boa.
Aí ela disse que quando era com poucos dias ganhava um ou dois de presente. Deus cuida. Cuida ou não cuida? Cuida, irmão. Veja os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Não é, irmão? Mas Deus cuida deles. Deus cuida de você, meu irmão. Aleluia. Deus cuida nos mínimos detalhes. Aí a Bíblia está falando, busque a beleza interior. Em vez de tomar um banho de loja, como eram as mulheres mais requintadas daquela época, eu vou dizer uma coisa a você, toma um banho da palavra de Deus. Se adore da palavra de Deus. Porque eu vou falar também para uma coisa interessante aqui. E cabe a mim falar. Porque um dos problemas que nós temos hoje em alguns lugares é o quê? Pessoas falando mal de outras, indo na casa de outros, no lugar de fazer uma visita para levar a palavra, leva uma fofoca. Que não acontece aqui, mas tem lugares aí que acontece. Não é, irmão? Pessoas dando conselho que não era para dar. No lugar de chamar um jovem e edificar o jovem com os pés na rocha, dar uma palavra para matar, você não é digno de estar ali. Olha, irmão, sabe quem está falando? É quem já sofreu muita coisa na vida. Você não brinque não, porque eu sou de periferia, meu irmão. Já falaram mal da minha roupa, já não deixaram entrar em lugar por causa de roupa. Essa semana estava eu e Thaisa chorando por algumas coisas que a gente estava lembrando da vida da gente. A gente estava se preparando para ir para o culto dos universitários. Aí Thaisa lembrou, eu entrei no quarto, eu estava orando no lugar, pedindo a Deus uma palavra, e entrei em casa, estava a Thaisa fazendo as coisas e chorando. Por que você está chorando? Ela disse, que eu estou lembrando, Mari, que na minha época, meu nome não está na placa da minha turma do pré-vestibular, nem a minha foto na foto da turma. Sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Como eu não paguei, não botaram meu nome na placa. Nem botaram minha foto na foto histórica da turma. Aí, graças a Deus que nós somos crentes. Porque Deus usou a irmã Francineuda para ela naquele dia e disse, minha filha, para de chorar, que o seu nome não está nessa placa. Agora estará em outra, em outra, em outra, em outra. E mais, está escrito no livro da vida. Para a glória de Deus, Thaisa fez uns 5 cursos universitários, está lá o nome em todas as placas. E agora já está qualificada para o mestrado. Toma, porque Deus é bom. Deus cuida. E eu lembrava que um dia eu saí de casa. Meu pai era quem me arrumava. Me colocou em cima de um banquinho que tinha lá em casa. Tipo aquele coisa ali que as irmãs regem. Me arrumou todo, João. Disse assim, meu filho, você está lindo para ir para o culto hoje. Botou uma ofertazinha no bolso, outra no outra. Eu subi no ônibus para ir para a igreja. Quando eu subi, o motorista disse, desça. Eu disse, mas por que você está mandando eu descer? Ele disse, foi o que eu fiz. Não, ninguém quer menino pobre nesse ônibus não. Desça. Nunca esqueci daquilo. Já tomaram o microfone de mim na igreja, porque ninguém sabia a minha família, é o menino que canta na feira, é o menino que faz rima da feira. Eu já passei por cada uma que eu não vou dizer a vocês. Eu estou dizendo isso a vocês para vocês entenderem que eu não estou querendo discriminar ninguém por causa de roupa. Eu estou dizendo, irmão, que acima da beleza exterior, existe a beleza interior. Guarda o teu coração, para que ele não se contamine com as coisas desse mundo, e você perca a salvação por causa das coisas desse mundo. Em primeiro lugar, a mulher cristã, ela deve cuidar, né, irmãos? Ela deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que daquilo que é valorizado pelos homens. Tem umas coisas que eu não gosto de falar na igreja. Eu não gosto de citar na minha igreja. Mas talvez esse seja um momento propício. Porque na nossa igreja também não tem, para a glória de Deus. Eu vou falar e vocês vão concordar comigo. Tem igreja que tem as piriguetes gospel. Já ouviu falar nisso? Já, mas tem que falar dessas coisas. São mulheres que vêm para a igreja e elas não vêm para ser vistas por Deus, elas vêm para ser vistas por homens. Deus está falando por meio da palavra. Se essas coisas bater no coração de alguma mulher dessa igreja, repreenda em nome de Jesus. Sendo jovem, sendo velha, sendo sei lá o que, repreenda. Porque a mulher cristã, ela deve cuidar mais daquilo que
que agrade Deus, que traga valor diante de Deus do que diante dos homens. Você já viu, irmão, que coisa feia? Uma mulher crente, se você entrar nas redes sociais, por sinal, eu quero fazer uma observação. Quem quiser falar comigo, manda uma mensagem no meu telefone. Não manda nas redes sociais, que eu não estou vendo isso toda hora. Apesar de ser da área de tecnologia, eu não passo o dia no Instagram. Porque quando sai do Instagram, está lá o povo falando mal da igreja. E eu não gosto. Aí eu evito ver. Mas o que mais tem agora são coisas um bando de mulheres que valorizam mais o sensualismo do que a proximidade com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que a gente sente falta às vezes, irmãos? A gente sente falta daquela mulher falando língua estranha. Daquela mulher que profetiza, que entrega, sabe, na minha época de criança, do mesmo jeito que tinha radicalismo na igreja, mas também tinha umas mulheres que elas eram temidas na igreja. Você sabia disso? Tem umas mulheres que os homens temiam elas. Temiam mesmo. Meu Deus, eu não vou para o culto hoje. Por quê? Porque eu estou todo errado. Se irmã Francisquinha do círculo de oração olhar para mim, Deus revela a ela como eu estou. Tinha, meu irmão, dessas. Nós estamos sentindo saudade dessas mulheres. Nós estamos sentindo saudade, irmão, é verdade. Dessas mulheres que façam barulho de língua estranha e aponta o dedo e diga, Deus está revelando e Deus está revelando mesmo. Jesus está falando, irmão. Nenhuma mulher dessa igreja foi chamada para ser sensual. Ela foi chamada para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Busque coisas que lhe aproximem de Deus. Guarde isso. Eu vou terminar. Me dê mais 3 minutos que eu vou terminar. Segundo lugar, eu quero falar agora. Terceiro lugar, eu quero falar de uma mulher. Que a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres de Deus. Em vez de copiar as mulheres infiéis. Tinha uma época que a moda era usar o diadema com uma flor desse tamanho. Vocês sabem o que é diadema, né? É diadema que chama aqui? Também? É diadema? É, não é? É, irmã Fernanda? Arco. Tem alguém de arco aqui hoje? Acho que não está na moda usar arco. Mas tem uma irmã ali que tem. Tem uma época que era pecado. Aí diziam que era o colar do diabo que a mulher botava na cabeça. Não é, irmão? É verdade. Sabe qual é o pecado? Pecado não é o arco. Pecado é imitar as mulheres do mundo. Terceiro lugar, porque a Bíblia está dizendo assim, ó. A Bíblia está falando das santas mulheres. Porque assim se adornavam as santas mulheres. Ou seja, as mulheres cristãs, elas devem seguir o exemplo das santas mulheres. Eu vou falar 4 coisas das santas mulheres que eu anotei aqui para terminar. Primeiro, qual é o exemplo das santas mulheres? Primeiro, elas esperavam em Deus. As santas mulheres não eram precipitadas, elas tinham confiança em Deus. Tem coisas feias acontecendo, irmão, que a gente precisa corrigir. Tem uma moda agora de pessoas que estão orando por cônjuge morrer. Fale isso na reunião dos casais. Tem pessoas orando por cônjuge morrer para casar de novo. Tem pessoas que a esposa morre num dia e no outro casa. Marido morre num dia e no outro casa. Tem, mas não é verdade. Tem, a gente vê isso por aí. A palavra de Deus está chamando. Eu não estou dizendo que não pode casar. Estou dizendo que espere em Deus. Eu, por exemplo, não vou casar. E se eu morrer primeiro e Thaisa casar, eu vou puxar a perna dela, em nome de Jesus. Puxo a perna e digo assim, não. Eu digo uma palavra que não cabe. Mas se casar, eu vou chamar. Eu faço um negócio com Deus, eu sei que não tem exceção para a palavra, mas eu vou deixar isso entranhado na cabeça de alguém. Se Thaisa casar de novo, diga assim, não é para casar. Você casou diante de Deus, mulher. Que vergonha! Verdade. Guarde isso no seu coração. As santas mulheres de Deus, primeiro, esperavam em Deus. Elas confiavam no seu caráter e nas suas promessas. Elas não corriam atrás de bênção. A bênção corria atrás delas. A mulher de Deus, eu vou terminar de falar de vocês, que a hora passou. Mas as mulheres de Deus, elas não corriam atrás de bênção. A bênção corria atrás dela. Mulher que se valoriza, ela não anda correndo atrás de bênção, não, irmão. A bênção alcança ela.
porque ela é uma santa mulher de Deus. Tem uma passagem que eu esqueci agora a referência, que diz assim: Deus é o meu marido. Está lá no livro do profeta Isaías, mas eu não lembro bem a referência. Depois eu vou falar para as irmãs. Segundo, diz assim, elas eram submissas ao próprio marido. Né, irmãos? E a Bíblia Sagrada, ela mostra que essa submissão, ela não estava condicionada ao marido ser bom ou ruim. Elas eram simplesmente submissas ao marido. A ponto do apóstolo Pedro dizer assim, para que se ele não conhecer a palavra, por causa do seu comportamento, ele vai se converter. A gente leu isso hoje. Está lá no início do capítulo 3. Está lá no início do capítulo 3, né, irmãos? No versículo 1 logo. Terceiro lugar, elas seguiam praticando o bem. As santas mulheres de Deus seguiam praticando o bem. Primeiro, irmãos, elas esperavam em Deus. Segundo, eram submissas ao marido. Terceiro, elas praticavam o bem. E quarto, para eu terminar de falar das irmãs em definitivo, diz assim, elas não temiam perturbação alguma. Ou seja, a sua fé fazia com que elas triunfassem o medo. A fé das santas mulheres de Deus colocavam ela num patamar moral incrível, numa espiritualidade admirável. Né, irmãos? Elas não temiam engano. As santas mulheres de Deus, elas tinham menos conhecimento e menos exemplos que encorajassem ela. Né, irmãos? Mas em todas as épocas, elas praticavam o bem. Elas seguiam modelos dignos de serem seguidos. Eu estou falando isso porque vocês concordam que a gente vive uma crise desse tipo, irmãos? Vive. Está faltando referência para as mais novas. Em que as mais novas vão se espelhar se as mais antigas não seguem o padrão da Bíblia? Na próxima semana eu vou falar dos homens, mas eu vou falar de toda a família e vou terminar isso aqui e vou voltar para a espiritualidade. Mas eu vou dizer aos homens, por exemplo, eu vou dizer assim, porque a Bíblia aqui em 1 Pedro, capítulo 2, só para não terminar completamente nas mulheres, vai dizer um versículo que eu já falei. Eu falei semana passada, que não sejam impedidas vossas orações, e hoje eu vou falar, igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento. Ou seja, vivem em harmonia. Vocês, maridos, vivem em harmonia. Você observa, no final diz assim, para que não sejam impedidas as suas orações. Vive em harmonia, meu irmão. Está falando assim, da cabeça. Por exemplo, está falando para nós, maridos, e está dizendo assim, Marcelo, está dizendo, vocês que são maridos, somos nós que somos maridos, está dizendo, não sejam os cavalos batizados com a esposa, não. Não dê coice na esposa, não. Vive em harmonia com ela. E os mais jovens também. Lembra do culto passado que eu disse assim, eu quero ver os casais saírem daqui hoje de mão dada. Aí eu disse assim, irmã Deusira, eu quero ver de mão dada com o irmão Erimar. Né? Estava chovendo, ela não esperou ele, mas hoje não está chovendo. Hoje os dois podem sair de mão dada da igreja. Né, irmãos? Porque quando era solteiro dava a mão e agora não pega mais na mão da mulher. É verdade. As mulheres aqui olham para o marido e dizem assim, olha o que o pastor falou. Quando era namorado, queria pegar na minha mão, queria casar comigo, a mulher dizia isso ao homem. Quando era namorado, queria casar comigo, aí pegava na minha mão, dava aquele beijo ceboso que o cuspe ia acompanhando. E por que não dá mais? E por que não pega mais na mão? Não é? Vai os dois conversando agora. Vem cá, Thaisa, eu chamar Eduardo, mas vou chamar não. Eduardo, se fosse Rose que vai ser aqui, vem cá. E porque quando era namorada, era como? Ela dizia comigo, pegue na minha mão. Ela insistia, porque para mim, ela falava, pegue na minha mão. Chorava diante de mim. Mas era assim, Olha, irmão, isso é sério, viu? Está na Bíblia. Vós, maridos, coabitais com entendimento. Vivam entre vocês com entendimento. Porque quando era namorada é assim. Essas meninas eram dessa cor. E agora que casou, por que chega na igreja assim, conversando como se fossem dois desconhecidos, vem andando do meu lado?
Por que, meu irmão? Por que não pega mais na mão? Por que não faz mais assim? Ou assim? Só não vou dar um beijo, ceboso. Mas por que não faz mais essas coisas? Thaisa está morrendo aqui, apertando minha barriga. Mas eu tenho que falar essas coisas, mulher. Eu sou o pastor da igreja. Porque é o seguinte, olha, vou explicar, volta lá para o seu lugar. Desculpe, me chamar para a encenação hoje. Não, vou chamar Eduardo para simbolizar minha esposa. Agora você observa uma coisa, olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Por que essas coisas são importantes? Eu vou dizer. Porque o que nos faz diferente do mundo são os detalhes. Olha os crentes como são bonitos. Olha os casados como são bonitos. Chegando na igreja, tudo segurando na mão da esposa. Né? Os que são casados, tudo abraçado. Né, irmão? Tudo honrando o marido e o marido honrando a mulher. Então, sabe por que eu vou dizer? Porque na ordem da prioridade bíblica é Deus, nós mesmos, a família e a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja ela deve ser desprezada e seja algo insignificante, mas a hierarquia é uma sequência lógica. Por exemplo, eu tenho que estar bem com Deus acima de tudo. Será que é possível eu estar bem comigo mesmo se eu não estiver bem com Deus? Para eu estar bem comigo, eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso saber quem eu sou e para que eu fui chamado. Você sabe quem você é? Embaixador de Cristo nesse mundo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você só vai estar bem se você souber disso. Me diga uma coisa, quem é aqui que consegue dar glória a Deus, aleluia, vindo brigado de casa? Você brigou em casa, vou pegar um casal aqui, Paulo e Aline, pronto. Diga aí, Paulo, você brigou, discutiu com a Aline, foi aquela confusão, quase chama a polícia, os vizinhos. Aí vem os dois para a igreja. Aí chega na igreja, você fica falando língua estranha, profetizando. Você consegue pregar se tiver oportunidade naquele dia? É sério, irmão. Se tem alguém aqui que diz assim, eu consigo, está com defeito de fabricação. Não está de acordo com a Bíblia. Se você não estiver bem com sua família, meu irmão, como é que você vai estar bem na igreja? Eu não estou dizendo que se não estiver bem, não vem à igreja. Eu estou dizendo, se conserte. É o que a Bíblia está dizendo. Vocês, maridos, vivem em harmonia com a mulher, com a esposa. E os mais jovens que querem casar, aprenda isso também. Tem um monte de rapazinho aí, ó. Ensina os jovens a serem namorados. Tem poucos jovens hoje aqui. Viu, João? Vou falar para você. João Felipe. Quando você arranjar uma namorada, você não é marido, não é o dono dela ainda não. Porque o namoro de hoje em dia, o namorado já é o dono da namorada, é o dono, manda nela mais do que o pai. Hã? Leia aí, pastor. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, e o seu Santo Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém. Isaías 54 e 5. Né? As irmãs guardarem aí. Você está entendendo? Irmãos, então a gente tem que ensinar as pessoas a conviverem. Isso é bom. Sabe qual é a importância disso para a igreja? Se você estiver bem com Deus, com você, e ouvindo essa palavra bem com a sua família, essa igreja vai ser um fogaréu mais do que já é. Mais do que já é. Pastor, você falar essas coisas? Precisa, meu irmão. A gente precisa sentir Deus verdadeiramente. Porque tem lugares aí que está brincando com Deus. Que as pessoas não estão sentindo Deus coisa nenhuma. Porque tudo falando língua estranha, acaba o culto, vão chamar palavrão e brigar em casa. Mas a palavra de Deus, pura e verdadeira, ela está falando das qualidades da mulher cristã e ela está falando para os maridos. Vivam em paz com suas esposas. Porque se você não viver em paz, as suas orações são impedidas. Entenda as mulheres. Eu vou dizer aos homens, entenda as mulheres. E vou dizer à mulher também, entenda os homens. Pronto. Entenda os homens. Porque se é difícil entender a mulher por uma semana, é muito mais complicado entender os homens 31 dias. Durante um mês. Porque pensa num povo complicado que acorda mal-humorado, o café está pronto, a roupa está preparada e acorda mal-humorado, sem explicação, não quer falar, não quer gritar, não quer não sei o quê. Não é verdade, irmão?
A Bíblia está dizendo assim, ó. A Bíblia não está mandando ninguém deixar de acordar mal-humorado. Mas trate bem a sua esposa. Ela não tem nada a ver com o seu mau humor. Não é verdade? Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Que essa palavra ela possa fermentar em nosso coração. Aí você vai lembrar, as mulheres vão lembrar de como deve se arrumar, como deve se portar, o que deve ser e o que não deve. Pastor, eu fui numa igreja que a mulher lá vestia qualquer roupa, se falava de qualquer jeito, se comportava de qualquer maneira. Mas você, meu irmão, está na Assembleia de Deus e tem um padrão bíblico de você se comportar, não é? Parece que tem coisa que a gente fala que parece assim que é Deus falando. Eu não vou dizer que Deus está falando para ninguém aqui, mas guarde o que eu estou dizendo, para você e para aconselhar outros inclusive. Mulher de Deus não é piriguete gospel. Mulher de Deus é mulher de respeito. Anda em honestidade, em pudor e em modéstia. E homem de Deus, ele honra a sua esposa, honra a sua família e faz de tudo para que a sua casa tenha paz. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Alguém ainda vai vir terça-feira? Diga amém. Amém. Venha mesmo, irmão, que eu preparo essas palavras com muito carinho. Vamos ficar de pé agora e vamos orar ao nosso Deus.